história. Agora, essa história que ele carrega, o desafio que nós temos nesse contexto contemporâneo é de identificar essa história, é de conseguir ler esta história e conseguir filtrar. E é aqui que a gente começa a convergir todas as características que nós discutimos ao longo da semana. Porque a gente está falando de subjetividade aqui, a gente está falando de público-alvo, a gente está falando do que essa história que esses objetos carregam, eu estou lendo essa história a partir de que ótica? É da minha subjetividade que eu estou projetando ali e acessando uma história que foi construída em mim, no meu repertório, com relação àquele objeto, ou eu estou conseguindo me aproximar daquele objeto no contexto em que ele existe, onde o meu público-alvo também reside. Então, de que maneira este objeto habita na realidade deste meu público, que desdobramentos subjetivos ele tem para o aspecto perceptivo deste público. Então é isso, essa história dos objetos, de que maneira eu me conecto de fato com essa história que, que emerge, que de fato esses objetos carregam. Não porque ela foi introjetado por alguém, né? Então assim, esses elementos, objetos, é como se fossem recipientes, nessa metáfora que a gente está discutindo. Então, como que eu vejo esse recipiente não preenchido por alguém ou por um grupo específico que foi lá e deu aquela história para aquele objeto? Por exemplo, quando a gente fala das cores, né? As cores, elas têm um monte de carga que ela recebe. E até, inclusive, se a gente não tomar cuidado, por exemplo, essa coisa do azul, né? Esperança, amarelo, riqueza, alegria. Quer dizer, se a gente não tomar cuidado, né, o vermelho é paixão, é sangue. Tá. Por quê? Quando que é assim, né? Então é essa história que elas carregam, que embora tenha muita base muitas vezes, dependendo do tipo de história que você traz ali, nesse caso da cor, mas como que a gente não se deixa levar por isso que a gente está entendendo como história e na verdade tem outros desdobramentos possíveis ali, né? Que na cor, por exemplo, se a gente for olhar para a fenomenologia da cor, a gente vai chegar em coisas muito interessantes dessa cor, que ela emerge interna dessa cor externa, dessa cor química, dessa cor física, por exemplo, né? Então, sim, esses objetos trazem história. E o que eu estou provocando e pegando o gancho da tua fala é de entender que não é um processo simples, não é imediato, automático acessar essa história e começar a produzir com ele. Pede um exercício, pede tempo. Né? Para a gente acessar a história de um objeto, pede tempo. Tempo de relação com ele. Para que a gente consiga ali desconstruir essa história imediata que a gente pega do objeto. Porque essa história imediata, ela está super contaminada com uma série de construções, né, subjetivas de um contexto, de um grupo, de valores, de julgamentos. Então é esse tempo.